Olha que legal! Hoje você vai brincar com o Mike e com o Matt. Não vai ser legal? Vai. Vai ser muito divertido. Você vai adorar, você vai ver. Filho, espera a mamãe para atravessar a rua, hein? Pronto. Quer brincar com os amiguinhos lá do outro lado da rua? Quero. Então tem que aprender a atravessar a rua em segurança, tá? Tá. Pronto. O que você tem que fazer antes de atravessar a rua? Olhar pros dois lados. Olhar para os dois lados, muito bem. Agora, olha para lá. Tem algum carro vindo? Não. Não? E aqui, desse lado, tem algum carro vindo? Tem. E aí, o que a gente tem que fazer? Esperar. Esperar, é isso aí. Esperar os dois carros passarem. Agora a gente já pode atravessar. Segura a mão da mamãe, tá bem? Todos lembram dessa lição. Um pai, um professor, ou talvez um irmão mais velho ou uma irmã, nos ensinaram como atravessar a rua com segurança. Desde a infância crescemos com uma atitude defensiva para lidar com veículos motores. É básico, valioso e uma coisa que fazemos por hábito durante toda a nossa vida. Boas lições são assim. A maioria de nós não cresceu sabendo muita coisa sobre empilhadeiras e só algumas pessoas trabalham perto delas quando adultas. Mas o que aprendemos quando criança ainda se aplica. Pense defensivamente. Hoje dizemos proativamente. Significa assumir a responsabilidade pela sua própria segurança e a segurança de seus colegas. Você pode começar se comportando como se alguma coisa fosse acontecer. Este é o estado mental e a maneira como trabalha perto de empilhadeiras. Com segurança. Nosso programa explicará o que as empilhadeiras fazem, como são operadas, os riscos deste ambiente e como pode trabalhar com segurança em volta das empilhadeiras. Quando era uma criança, não entendia como os carros funcionavam. Como adulto, pode não entender como funciona uma empilhadeira. A empilhadeira não é um carro. Com um carro, temos as regras básicas de trânsito. Fique na sua faixa e não atropele pedestres. Um operador de empilhadeira tem as mesmas regras. O problema é que operar uma empilhadeira é um pouco mais complexo. Empilhadeiras foram projetadas para levar grandes cargas, mover cargas pesadas em locais confinados e empilhar produtos acima dela rapidamente. Para trabalhar em espaços confinados, uma empilhadeira deve ser pequena e de fácil manobra. Notem que uma empilhadeira gira nas rodas de trás. Isto significa que gira abruptamente nas esquinas. Em uma área ocupada, se estiver perto da parte de trás de uma empilhadeira virando, pode facilmente ficar preso contra uma parede ou um produto. É por isso que suas instalações devem estar marcadas com linhas ou fitas. Quando marcadas, você caminha em corredores. Nas portas, olhe para cima para ver se existe uma marca na parede avisando sobre a aproximação repentina de uma empilhadeira. Do outro lado da porta ou em uma curva, uma empilhadeira pode ser invisível. Portanto, a marca o avisa para parar e checar o que está se aproximando, para que não se choque com uma empilhadeira ou suas forquilhas. Espelhos de visão também ajudam. Se houver um espelho colocado acima de uma porta ou corredor onde irá entrar, não esqueça de usá-lo. A maioria das empilhadeiras pesa mais de 1.800 quilos. Outras 2.700 e algumas 9.900 a 13.000. Isto sem a carga. Pense em ser preso contra uma parede enquanto a empilhadeira gira. Dê muito espaço para que ela faça as manobras. Se é um carrinho de mão movido a bateria ou um simples, lembre-se de que, embora uma empilhadeira hidráulica seja pesada para se manobrar, um carrinho pode ter uma resposta ainda menor. Por um motivo, um operador de carrinho pode estar vários centímetros atrás da empilhadeira. Portanto, precisa ver um carrinho antes que o operador o veja. E também há aqueles momentos quando o operador do carrinho está tão concentrado em sua carga que não pode ser visto até ser tarde demais para parar. As próprias forquilhas apresentam riscos. Sabe a importância de se manter alerta em esquinas e portas. Se estiver num corredor reto, nunca pegue atalhos. Escolher atalhos nos corredores de empilhadeiras pode levá-lo para um hospital. Lembre-se,
Toneladas carregando toneladas de um produto não podem parar num segundo. Deve sempre estar alerta e se proteger. O equilíbrio de uma empilhadeira exige um centro de gravidade baixo e andar sobre uma superfície plana. As pessoas morrem todos os anos quando uma empilhadeira ou sua carga cai sobre alguém porque a empilhadeira perdeu o equilíbrio. Dirigir sobre meio fio ou sobre dejetos, ou até alguma coisa tão simples quanto uma carga com espaço entre a carga e as rodas da frente pode ser perigoso para você. Se a carga estiver mais afastada do centro de gravidade, a carga se torna instável porque a carga tem mais força. Esteja atento a esquinas, observando as empilhadeiras que se aproximam. Uma empilhadeira, especialmente uma com carga completa, pode se inclinar e quando isso acontece, a carga se espalha, cobrindo uma grande área. Você colocaria seu braço aqui? Não, ninguém colocaria. A hidráulica que dá a estas forquilhas a força para elevar imensas cargas cortaria seu braço. Isso sem problema. Quase todos sabem disso. O que podem não perceber é que estes mecanismos podem facilmente prender uma manga solta, colarinho, luva, joia ou cabelo comprido e puxá-lo para o mecanismo. Quando está em operação, de maneira nenhuma ponha suas mãos ali. Enquanto as empilhadeiras estão em operação, fique bem longe. Na rua, os pedestres têm a preferência. Quantos atravessariam uma rua presumindo que os carros parariam? Ninguém faria isso. Em um local de trabalho, os pedestres deveriam ter a preferência. Mas a visibilidade de uma empilhadeira, especialmente se estiver carregada, está muito limitada. Eis a vista de uma empilhadeira carregada andando para frente. Você vê como pode desaparecer da linha de visão do operador? E mesmo se o operador estiver dando ré, nem sempre ele pode ver. Portanto, se olhar sempre antes de atravessar uma rua, embora tenha preferência, tenha extremo cuidado e olhe cuidadosamente o corredor que é usado pelas empilhadeiras. Presuma que o motorista não pode vê-lo. Assim mesmo, se o motorista enxergá-lo, estará protegido caso o motorista não possa parar a tempo. E também nunca presuma que sabe para onde a empilhadeira está indo. Com barulho, confusão e o fato de que as luzes de precaução podem ou não estar funcionando, os profissionais sabem que devem olhar duas vezes. Assegure-se de que o operador pode ver e, uma vez que foi visto, evite fazer mudanças rápidas de direção. Mesmo se o motorista ouvir e parar, lembre-se de que a carga reduz a habilidade para parar uma empilhadeira rapidamente. Lembre-se de que uma carga pode pesar toneladas e uma parada brusca pode fazer com que a carga caia. Uma carga caindo pode matá-lo quase tanto quanto um veículo em movimento. Na verdade, cerca de 100 fatalidades que ocorrem perto de empilhadeiras a cada ano não envolvem o atropelamento por uma empilhadeira. Mesmo quando uma empilhadeira está parada para carregar ou descarregar em uma prateleira, fique longe. A empilhadeira não precisa estar se movendo para provocar a morte. Empilhadeiras funcionam com eletricidade ou gás. Estações de baterias elétricas exigem o uso de roupas protetoras como luvas de borracha, aventais e escudos para o rosto. Áreas de carregamento devem ser bem ventiladas e ter instalações para lavagem, caso seja respingado com ácido. O gás hidrogênio escapa pelas aberturas de ventilação da bateria e é extremamente inflamável. Não fume e não deixe ninguém fumar na área de recarga. Empilhadeiras a gasolina, propano ou diesel são abastecidas na parte externa, longe do prédio dos operários. Fumar, chamas abertas e trabalho quente nunca são permitidos perto de tanques de propano. Um extintor de incêndio deve estar sempre por perto. Cobrimos a mecânica da empilhadeira, agora vamos passar para o propósito e o ambiente. Sabem o que dizem, tempo é dinheiro. Lembre-se de que o trabalho do operador é erguer cargas pesadas e movê-las rapidamente. Todos os anos as pessoas se machucam porque esqueceram sobre a velocidade das empilhadeiras. Para algumas cargas o tempo é crítico. Outra companhia precisa do seu produto para fabricar o produto dela. Cargas perecíveis devem ser movidas rapidamente para evitar estragos.
Corredores cobertos com carrinhos de mão, palhetas ou até pessoas ameaçam o equilíbrio da empilhadeira. Portanto, é preciso que faça a sua parte para manter uma boa arrumação. Dê aos operadores um espaço livre para dirigir. E se estiver caminhando sobre um corredor livre, fique à sua direita. Sua empresa poderá usar luzes na parede para avisá-lo quando empilhadeiras estão funcionando em sua área de trabalho. O operador ou supervisor acende as luzes que continuam piscando até a área estar livre de trânsito de empilhadeiras. Algumas empresas usam alarmes que emitem um ruído especial para avisar os operários sobre a atividade das empilhadeiras. De qualquer modo, sua segurança depende da atenção aos dispositivos de aviso usados pela sua empresa. Operadores de empilhadeira algumas vezes usam ajudantes ao trabalharem nas ruas ou rampas ou ao saírem. O ajudante deverá lidar com o ambiente, deixando o operador livre para concentrar-se na movimentação da carga. Alguns ajudantes usam uma bandeira de mão para direcionar o tráfego. Mesmo com um ajudante, o operador deve estar familiarizado com a instalação. Incidentes sérios ocorrem quando um operador encontra perigos como linhas de gás. Em um caso, uma fábrica de plásticos explodiu quando uma empilhadeira rompeu uma linha de gás. Bombeiros de 32 guarnições apagaram o incêndio e o operador da empilhadeira morreu no meio daquele inferno. Se vir um operador aproximando-se de uma área que não reconheça como perigosa, tente chamar a atenção dele. Avise o operador sobre os riscos e, finalmente, saia da área. Empilhadeiras devem ser estacionadas apenas em áreas próprias e abertas, para que as pessoas saibam onde encontrá-las. Operadores de empilhadeiras são treinados para deixar uma distância correta entre racks e empilhadeiras. Também nunca deverão deixar um veículo diante de uma porta. Informe seu supervisor se encontrar uma empilhadeira estacionada no lugar errado. Não é um ato seguro. Se o veículo quebra, é responsabilidade do operador avisar as pessoas na área, notificar o supervisor e colocar barreiras. Em caso de vazamento, tal como fluido hidráulico, é a responsabilidade do operador limpar o vazamento ou contê-lo e evitar que as pessoas passem pela área do vazamento usando barreiras tais como cones ou triângulos de aviso. Fita de barreira é considerada um aviso, mas não uma barreira. Mesmo assim, qualquer um que vir o perigo e não fizer nada é responsável por qualquer acidente que possa ocorrer. Falamos sobre o que é uma empilhadeira. Agora vamos falar sobre uma empilhadeira que não é. Isto é uma escada. Não acho que ninguém a confundiria com uma empilhadeira. No entanto, todos os anos pessoas morrem, porque sobem nas forquilhas e caem quando as forquilhas se mexem. Há plataformas especialmente projetadas para levar pessoas a um nível mais alto se necessário. Uma simples palheta pode se partir e pode se mover, sem mencionar os numerosos espaços pelos quais uma pessoa pode cair. Uma empilhadeira não é um transporte de massa. Não se pega uma carona numa empilhadeira. Devido à capacidade de manobras da empilhadeira, é fácil ser lançado ou ficar preso ao passar. Novamente, as pessoas acabam morrendo porque tratam uma empilhadeira como um táxi. Caminhe para onde precisa ir, revisando as maneiras nas quais pode estar seguro. Atenção com as luzes acendidas, sons de ré e luzes que piscam. Mantenha os corredores limpos e varridos. Lembre-se de que as empilhadeiras não foram projetadas para levar pessoas. Não lute por espaço numa rampa. Não conte com a experiência do operador para mantê-lo seguro. Seja responsável por si mesmo. Se for um motorista, assegure-se de que a carga está na doca antes de sair de lá. Se não for treinador, não opere uma empilhadeira. Não é como dirigir um carro e um simples acidente pode ser fatal. Não esqueça, filho. Tem que olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, ok? Lembre-se, seja paciente. Nunca presuma que sabe o que uma empilhadeira vai fazer, porque você nunca sabe o que vai acontecer numa rua.
Mesmo quando não está se movendo, uma empilhadeira pode causar um acidente. Mantenha os olhos abertos e os ouvidos atentos. Mantenha-se alerta. Leve a segurança proativa a sério.